Deus prepara para pôr no seu caminho, sabia? Sabia que existem amigos que Deus põe no seu caminho, que são essas pessoas que Deus vai usar para te abençoar no momento que você mais vai precisar, no momento que você nem imagina, numa hora qual todos os homens vão te virar as costas. Aquele servo que Deus te apresentou, vai ser ele que vai ser o seu auxiliar, vai ser ele que vai te auxiliar, que vai te ajudar. E eu creio que o pastor Ricardo é uma pessoa assim, meus amados, pelo pouco que eu conheço. Mas nos confiou o culto da igreja a qual o Senhor lhe constituiu sobre anjo, e isso não é para qualquer um. É uma honra que se dá a poucos. Amém? Mas vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Eu não vim aqui para ficar falando tititi. Se fosse dar um tema para a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração para você estar pensando, eu colocaria o tema da seguinte forma: a derrota é inaceitável. Você pode repetir comigo? A derrota é inaceitável. Aquele que serve a Deus, ele não pode ser subjugado. Aquele que serve a Deus, ele não nasceu para ficar prostrado. Aquele que serve a Deus, ele nasceu para ser vitorioso. É certo que no caminho você encontra muitas pessoas que se levantam contra você. Em algum momento você pode até tropeçar, mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você tropece, ainda que você venha vacilar, a mão do Senhor está sobre você. Ela vai te levantar, porque Ele não te chamou para ficar prostrado. Aleluia! A derrota na sua vida é inaceitável, meu querido. E vamos ao texto em questão. Olha a situação que aquele rei estava passando. Duas nações muito poderosas estavam vindo contra Judá, contra aquele exército. Porém, se nós pegarmos um pouco sobre a vida de Josafá, que era rei de Judá, no texto em questão, nós vemos que ele foi um rei bom. Nós vemos que ele andou segundo os passos do seu pai. Seu pai se chamava Asa. Ele assumiu o trono em Judá aos 35 anos de idade, e 25 anos ele reinou sobre Judá. Uma das coisas que eu achei tremenda, meu querido, há muitos reis estavam vindo ali, eles estavam dando oportunidade para idolatria, para o povo, estavam prostituindo o povo com deuses pagãos, estavam levando o povo a adorar deuses que não eram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele a qual eu e você servimos aqui nesse lugar. E aquele povo estava um tanto disperso, mas a Bíblia nos fala que um dia Deus levantou um homem, e esse homem era Josafá. O que eu acho tremendo, meu querido, no texto em questão, Josafá, o nome daquele homem, no original diz que o seu nome significa o Senhor julga. É o Senhor quem julga a tua causa nessa noite. Na mão do homem você não vai conseguir nada. Na mão do homem você não tem futuro. Você pode ter certeza disso. Mas se você pode ter a fé suficiente para crer que é o Senhor que julga a tua casa, levante a tua mão aí nessa noite. Já glória a Ele. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Mostre para o inimigo o tamanho do Deus que você serve. Aleluia. A Bíblia nos fala que a primeira atitude que aquele rei teve ao assumir o trono foi mandar derrubar os postes ídolos. O que eram os postes ídolos? Eram imagens a qual o povo subia para adorar. Eram imagens de deuses pagãos, imagem de deuses a qual o Senhor ordenou que o povo não dobrasse o seu joelho, ordenou que o povo não viesse a adorar, mas o povo estava corrompido. E aquele rei, ele era um conhecedor da lei. Aquele rei foi criado talvez dentro do lar, porque a Bíblia nos fala que o seu pai era bom. Então aquele rei talvez tenha crescido dentro de um lar a qual a palavra do Senhor era falada, a lei do Senhor era meditada dia e noite. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido: como anda a sua família? Você tem levado a palavra para os que estão ao seu redor? Deixa eu te dizer uma coisa, mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, pai. A responsabilidade de levar a palavra para a sua família, para os seus filhos, é sua. A Bíblia nos fala: ensina para o menino o caminho que deve andar, e ele não vai se desviar, e ainda que ele se desvie, ele vai lembrar. Pare e pense na responsabilidade daquele rei. Aquilo
imagens. Talvez aí fora, enquanto você não conhecia o Senhor, talvez aí fora, enquanto você não conhecia Deus, você se prostrava diante de imagens, você se prostituía religiosamente diante de outros deuses. Mas hoje você está aqui fazendo a diferença. Você está aqui adorando ao Deus do céu. Deus conhece o seu coração, assim como Deus olhou para o coração daquele rei que propôs no seu coração acabar com a idolatria em Israel, em toda Judá. Mas bastava somente ir até lá e derrubar aqueles postes ídolos. Será que aquilo somente era suficiente? A Bíblia nos fala que ele não fez só isso. A Bíblia nos fala que após ele derrubar aqueles postes, após ele tirar as imagens daqueles ídolos, ele enviou sacerdotes, levitas, profetas, para que caminhassem sobre a terra de Judá, ensinando a lei do Senhor. Meu querido, enquanto você só está falando, não está adiantando nada. Mas enquanto você coloca a palavra de Deus em prática na sua vida, e quando você apregou essa palavra, que um dia te alcançou, que um dia fez a diferença na sua vida, você vai ver que Deus vai honrar. Você vai ver que Deus vai honrar a sua vida. A diferença vai chegar e todos vão dizer: eis aí um servo do Senhor, aleluia. Coisa tremenda quando Deus fala com uma pessoa e aquele rei colocou um propósito no seu coração de acabar com a idolatria em Israel. Quando você coloca o propósito no seu coração de tirar aquilo da sua vida que não agrada ao Senhor, de fazer uma limpeza naquilo que não tem agradado ao nosso Deus, Deus honra a sua fé. Você sabia disso? Quero contar um testemunho da minha conversão. Após eu me converter, durante muito tempo eu guardei alguns CDs que eu tinha no mundo, coisas assim que eu tinha como estimação. Mas um dia a palavra do Senhor veio a mim. A minha esposa é testemunha. E eu cheguei em casa e aquilo começou a me incomodar. Eu olhava para aquilo e eu falei: como posso servir a um Deus vivo e guardar essas coisas dentro da minha casa? Acho que nós quebramos cerca de uns 50 a 60 CDs aquele dia. Minha esposa é testemunha. Tire da sua vida aquilo que vem te tirar da presença do Senhor. Tire da sua vida tudo aquilo que não vem agradar ao Senhor. Deus pode estar falando ao seu coração nessa noite. Eu não sei a situação a qual você está vivendo. Eu não sei a situação a qual você adentrou pela porta desse santuário. Mas hoje é o dia que Deus vai julgar a sua causa. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome dele, porque hoje é o dia que ele te chamou para fazer a diferença. Aleluia! Quantas vezes nós nos afogamos em nosso próprio conhecimento e achamos que estamos fazendo a vontade do Senhor, e a palavra do Senhor vem direto ao nosso coração e mostra qual é a perfeita vontade dele. Mas muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Assim estava o povo naquela época. Mas a palavra do Senhor foi enviada, a palavra do Senhor foi apregoada, a palavra do Senhor foi levada naquela terra. E mais daqui a pouco nós vamos ver o que aconteceu. Quando a palavra é levada, a salvação começa a chegar. Quando a palavra é levada, Deus começa a fazer um movimento. Quando a palavra é levada, quando a palavra é levada, meu querido, o povo não se corrompe. Quando a palavra é levada, Deus te mostra do que ele é capaz. Quando você propõe o seu coração levar a palavra dele adiante, e você não deixar os seus, os que te rodeiam, se corromper, Deus honra a sua fé. Você sabia disso? Aleluia! Nós somos os responsáveis em apregoar a palavra. Nós que estamos aqui, que conhecemos a verdade do Evangelho,